Bem, vamos lá, nós vamos para a nossa terceira aula do conceito de isomeria, né? E para finalizarmos esse conceito de isomeria, né, dentro aí da isomeria espacial, nós vamos trabalhar a última isomeria, que é a isomeria óptica, tá certo? Como nós adotamos em todas as aulas, né, nós vamos fazer primeiro uma definição, vou recapitular com você o conceito de isomeria, vamos falar um pouquinho aí das diferentes isomerias e depois a gente vai focalizar em isomeria óptica e vamos resolver um exercício para entendermos aí como que esse tema é trabalhado não só nos exercícios de uma maneira geral, mas também que pode ser perguntado para você em termos de vestibular, tá certo? Então vamos lá, vamos partir para a definição e aproveitar e recapitular esses conceitos. Como você já sabe, nós trabalhamos isso na primeira aula, mostrei para você bem definido, mas aproveitei para poder fazer a recapitulação desses conceitos, que eu acho que é muito importante que você tenha em mente, né, essas diferenças com cada uma delas, né? Então, eu aproveito esse momento e eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar por o que está em vermelho aqui. Procure sempre pela diferença entre as estruturas. É a diferença entre as estruturas que vai indicar para você o tipo de isomeria que você tem. Olha que interessante. Primeira coisa, para ser isômeros, os compostos têm que ter a mesma fórmula molecular. Aí você vai buscar a diferença entre eles. A diferença pode estar no plano, então ser uma isomeria plana, ou pode ser uma isomeria espacial. Observe o seguinte, você tendo todas as estruturas planas iguais, então aí a diferença tem que estar no arranjo espacial, tá certo? Então vamos lá. A isomeria plana é quando você consegue diferenciar os compostos por suas estruturas planas. E aí a diferença pode ser a função, pode ser a cadeia, pode ser a posição de um grupo de átomos, de uma insaturação, de um grupo funcional e assim por diante, né? Compensação ou metameria é aquela que muda o heteroátomo no meio da cadeia carbônica. E tautomeria é a interconversão que existe entre duas funções. E aí nós temos dois tipos específicos de tautomeria que nós trabalhamos com vocês. A cetoenol, que é entre uma cetona, um grupo funcional cetônico, e o enol, ou aldoenol, que é o aldeído e um enol, tá certo? Agora, você só vai saltar para a isomeria plana, para a isomeria espacial, se não houver diferença entre os compostos na plana. E aí você tem dois tipos, a geométrica e a óptica. Já na aula passada trabalhamos a geométrica. Agora vamos especificamente trabalhar a isomeria óptica. Então, os conceitos de isomeria óptica serão trabalhados agora. Quero fazer um históricozinho para mostrar para você a importância de trabalharmos a isomeria óptica. E o exemplo mais clássico que se usa para determinarmos os conceitos de isomeria óptica é um medicamento que foi comercializado principalmente nos Estados Unidos e Europa na década de 50. Né? O nome desse medicamento era talidomida. Né? Ele foi utilizado como um sedativo muito importante, muito poderoso. Né? Ele tinha a capacidade principalmente de aliviar as náuseas e o enjoo matinal de mulheres grávidas. Né? Então, os médicos receitavam esse medicamento sem muitos problemas porque ele não dependia de um receituário específico. Mas observou-se, a partir de 1959, que havia crescido o número de recém-nascidos com deformidades congênitas, principalmente uma chamada focomelia. O que é isso? A criança nasce com suas mãos e os pés presos ao corpo, ou seja, eles não possuem os seus membros desenvolvidos.
Por exemplo, as mãos nasciam coladas ao tronco, os pés nasciam colados aos troncos, então não tinham braços e pernas, né? Um estudo foi feito e verificou-se um efeito colateral da talidomida, né? Esse efeito colateral nas mulheres gestantes provocava mutações, mudanças teratogênicas, né, na estrutura do DNA do feto em desenvolvimento. E o que se percebeu, né, foi que a talidomida, dependendo das condições fisiológicas do corpo da pessoa, ele mudava a sua conformação, mudava a sua estrutura, né? E essa mudança fazia de uma molécula, que era um sedativo, um medicamento, para uma outra molécula, a transformação em uma outra molécula que era teratogênica, que provocava grandes problemas durante a gestação das mulheres grávidas. Bem, isso fez com que os órgãos reguladores, né, o que nos Estados Unidos é chamado de FDA, que seria a Anvisa aqui no Brasil, né, promovesse mudanças drásticas na indústria farmacêutica. Inclusive, aqui hoje nós utilizamos com grande destaque, que é a definição do grau de pureza, né, de um determinado momento, de um determinado medicamento, né? Hoje, as moléculas que são utilizadas como princípio ativo de um medicamento, elas têm que ter 99,99% de pureza, incluindo os seus isômeros, tanto planos, geométricos quanto ópticos, tá certo? Então a importância de você saber da existência dessas diferenças estruturais das moléculas químicas é muito importante, tá certo? Por exemplo, hoje você vai à farmácia comprar um medicamento muito simples, tipo vitamina C, que é o ácido cítrico, né? Esse medicamento ele existe de duas formas, né? Tanto isômeros óticos, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Que são os levógeros e destrógeros, né? Há outros medicamentos, como por exemplo antialérgicos, né? Há um específico que eu faço uso, que é o caso do Zixen, e eu tomo apenas, né, o isômero L, levógero desse medicamento, porque o isômero D ele não possui propriedades antialérgicas. Então, a indústria farmacêutica hoje se preocupa muito com o grau de pureza, principalmente, né, com as estruturas que são parecidas, mas há diferenças óticas muito grandes, tá certo? Bem, para a gente poder entender a diferença que existe entre essas moléculas, a gente precisa entender o conceito de quiralidade. O que é quiralidade? Do grego, quiral vem de chair, que significa mãos, tá certo? Ela designa corpos ou moléculas não sobreponíveis, né? E aqui é extremamente importante esse conceito, ó, não sobreponíveis. O que seria esse conceito de não sobreponíveis? Aí é o que nós vamos analisar daqui a pouquinho, mostrando através de imagens, mas nada mais é do que imagens especulares, ou seja, são estruturas que não se sobrepõem, né? Esse é o conceito que nós temos aqui. E o que é importante destacar, né, é que a maioria das moléculas que constituem os animais e os vegetais são quirais, ou seja, são duas estruturas, são duas imagens especulares e que não podem se sobrepor umas às outras. Um exemplo bem característico disso na biologia é a construção das nossas proteínas a partir de aminoácidos. Na natureza existem 20 aminoácidos. Todos eles possuem moléculas quirais, ou seja, todas elas possuem duas estruturas que são imagens especulares. Mas nós utilizamos apenas uma delas. Nós utilizamos o que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que é o isômero levógero, né? Nós não utilizamos os isômeros destrógenos.
Para você entender quanto é importante a questão da isomeria ótica, né, dentro dos conceitos que nós estudamos, tanto para química, biologia e ciências da vida. Aqui, ó, ainda dentro do conceito de crialidade, eu quero que você faça o seguinte exercício. Aqui tem um espelho para mostrar, né, uma imagem, e aí você coloca a sua mão esquerda na frente do espelho. Você vai perceber que ela corresponde à sua mão direita. Então faça o seguinte, ó, com as palmas das suas duas mãos, tanto direita quanto esquerda, voltadas para a sua face, tá certo? Então você tem a tela do computador que você está assistindo o vídeo, você vai pegar as suas duas mãos e colocar as palmas das mãos direita e esquerda voltada para a sua face. E em seguida, você vai tentar sobrepor essas mãos. Você vai tentar sobrepor a esquerda sobre a direita ou vice-versa. Não tem problema, tá certo? Ao sobrepor uma mão sobre a outra com as palmas viradas para a sua face, você vai perceber que os dedos não coincidem. Os polegares ficam em posição totalmente oposta e os dedos indicador, o dedo médio e os outros dois dedos também não se sobrepõem. Esse é o conceito de crialidade. E isso vale para as moléculas também. São duas estruturas que quando você tenta sobrepô-las, você não consegue sobrepor. Aí você vai analisar assim, mas professor, só o fato das moléculas serem iguais e não serem sobreponíveis fazem delas diferentes? Sim, elas são tanto diferentes que elas possuem propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes. Veja o caso da talidomida. Um dos isômeros da talidomida era usado como sedativo, era usado como medicamento. A outra estrutura da talidomida é um forte teratogênico que provocava mudanças genéticas durante a gestação do feto. E essas diferenças, por menores que sejam, tornam estruturas químicas com propriedades físicas e químicas diferentes. Ainda dentro do conceito de quiralidade, então vamos definir o seguinte: moléculas quirais, ou seja, moléculas que não são sobreponíveis, são aquelas que apresentam pelo menos um átomo de carbono assimétrico, ou também chamado de carbono quiral. Então eu vou representar aqui para você uma estrutura de um átomo de carbono, para que a gente possa entender o que é um carbono assimétrico ou um carbono quiral. Então esse átomo aqui central, em coloração preta, é o átomo de carbono. Ele faz 4 ligações em um arranjo tetraédrico. As bolinhas que estão representadas em cores diferentes, então amarelo, verde, lilás e vermelha, né? São 4 ligantes desse carbono, que pelas cores já dá para você entender que são ligantes diferentes. Então, o que seria um átomo de carbono quiral? É um átomo de carbono que fazem 1, 2, 3, 4 ligações diferentes. Então, definimos que um carbono assimétrico ou quiral é um átomo de carbono com 4 ligações diferentes. E a partir daí, nós definimos isso como centro de quiralidade. Então vamos entender o seguinte: toda molécula que apresentar um átomo de carbono que faz 4 ligações diferentes, esse carbono é centro de quiralidade. E é a partir dele que definiremos diferentes estruturas, ou seja, definiremos moléculas que são quirais e, portanto, não sobreponíveis, né? Vou dar um exemplo para você. O bromo, cloro, flúor, metano, tá certo? Que é essa molécula aqui. Então você tem a este átomo de carbono 4 ligantes diferentes. Então esse carbono aqui é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Tá certo? E para representarmos esse carbono assimétrico ou quiral, nós sempre vamos colocar um asterisco sobre ele, para definirmos ele como centro de quiralidade. Como é que a gente define que uma molécula apresenta isomeria ótica ou não?
né? A gente sabe, né, que se escrevermos a estrutura e identificarmos se a molécula tem carbonos assimétricos ou quirais, ela pode apresentar atividade ótica, pode apresentar isomeria ótica. Mas na prática existe um aparelho que faz isso, chama-se polarímetro. Essa é a diferença que nós conseguimos, de forma física, identificar as moléculas diferentes, né, de uma única estrutura que apresenta um carbono quiral. E ela é baseada no conceito da luz polarizada. Então nós precisamos entender o que é uma luz polarizada. A luz comum que nós conhecemos, né, ela é, na verdade, uma oscilação de uma onda eletromagnética, né? Então você tem uma vibração dessa onda no eixo elétrico e no eixo magnético. E nós representamos essa luz oscilando, né, dessa forma aqui, ó. Então você percebe que há vários comprimentos de ondas aqui representados, várias ondas aqui representadas, azul mais escuro, mais claro, um pouco mais claro, acima, de lado, na horizontal, vertical e assim por diante. Isso é a luz comum, né? E para representarmos a luz comum, nós representamos por essa representação aqui, ó, várias setas em todos os sentidos. A luz polarizada significa que nós pegaremos essa luz comum e passaremos ela por um equipamento que faz com que ela vibre num único sentido, tá certo? E essa única vibração é representada por essa seta, por exemplo, no sentido vertical para cima e para baixo, tá? Essa luz polarizada ela é capaz de interagir com as moléculas que apresentam centro de gravidade. E elas podem sofrer desvios. E o polarímetro nada mais é do que isso. Então observe aqui o funcionamento. Então eu tenho aqui, ó, uma lâmpada, que é a fonte luminosa, que vai emitir a luz, né, não sendo luz polarizada, né, uma luz despolarizada, com a sua vibração em todos os sentidos. Então, essa representação nada mais é do que essa representação que eu descrevi aqui para você de uma luz não polarizada. Aí ela passa por um polarizador e vai fazer com que essa luz vibre num único sentido, representado aqui por essa seta, tá certo? O eixo vertical para cima e para baixo, que é essa representação que nós temos aqui, né? Essa luz polarizada ela vai passar pela amostra que nós queremos identificar se ela tem atividade óptica ou não. Então aqui dentro desse tubo, né, você tem o preenchimento da amostra que possivelmente apresentará isomeria óptica. Então a luz deverá atravessar, né, essa sua amostra, né, e você vai observar se vai haver interação entre a luz e a amostra. Ao observar, né, o observador representado aqui pelo olho, né, se houver desvio da luz polarizada, então tem um ângulo de desvio, que inclusive pode ser medido. Se isso ocorrer, a gente diz que há presença de isômeros ópticos dentro daquela sua amostra, tá certo? Mas isso não significa que se não houver nenhum desvio, né, não haverá nenhum isômero óptico ativo, tá? Mas isso eu vou comentar um pouquinho mais para frente para que você possa entender. Então, o polarímetro ele vai dizer para você, dependendo do ângulo de desvio, ser no sentido horário ou no sentido horário, né? Ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, se você tem um isômero opticamente ativo ou não. Então, quais seriam os isômeros ópticos, né? E aí eu vou pegar para você, novamente, o exemplo que nós utilizamos, o mais simples, o bromo, cloro, flúor, metano. Então, está aqui. Só que eu não vou representá-lo mais de forma tridimensional por enquanto. Vou representar na sua estrutura plana. Então, a primeira observação que você faz é, tendo uma substância, será que ela apresenta quiralidade? Será que ela apresenta isomeria óptica? Será que eu tenho um centro óptico nessa molécula? E aí você vai fazer a seguinte recordação. Para ter um centro de quiralidade, é preciso ter um carbono assimétrico. E o que é um carbono assimétrico?
é um átomo de carbono que faz 4 ligações e essas 4 ligações devem ser diferentes. Então está aqui representado para você um átomo de carbono assimétrico, porque ele faz uma ligação com 4 átomos diferentes. Então a gente diz que esse é um carbono assimétrico. Portanto, nós vamos representá-lo com um asterístico. Tá certo? E aqui essa molécula então apresenta um centro de quiralidade. Então ela pode ter duas estruturas. Ela tendo duas estruturas, são 2 isômeros, e eu quero que você perceba o seguinte, essas duas estruturas não são sobreponíveis. Perceba o seguinte, ó, o carbono aqui e aqui são o centro. É lógico, se eu pegar essa molécula e colocá-la aqui em cima, os 2 átomos de carbono vão coincidir. Assim como os 2 átomos de flúor também coincidirão. Mas perceba que o hidrogênio não está na mesma posição. Aqui ele aparece à esquerda e aqui ele aparece à direita. O bromo aqui aparece à esquerda e aqui ele aparece à direita. E o cloro ele aparece aqui à esquerda e aqui ele aparece à direita. Então, toda vez que eu tiver um centro assimétrico, um carbono quiral, eu terei duas estruturas possíveis, que são imagens especulares, portanto, estruturas não sobreponíveis. Então, aqui, só para representarmos, né, eu tenho um espelho representado aqui, a estrutura, uma delas, então esta daqui, representada aqui, e esta outra como imagem especular dela, tá certo? E uma não se sobrepõe à outra. Aqui eu designei que esta daqui é levógero e esta é destrógero, ou seja, desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, levógero, e desvia o plano da luz polarizada para a direita, portanto, destrógeno. Mas aí você vai se perguntar, e pode pensar assim, mas o professor não falou nada, mas como é que eu vou saber qual é o isômero levógero e qual é o isômero destrógeno? Bom, para que você saiba quem é o isômero levógero ou destrógeno, você vai precisar do equipamento que foi descrito anteriormente, que é o polarímetro. Mas, para as nossas atividades do dia a dia, nós não precisamos reconhecer, a partir da estrutura, quem é o levógero e quem é o destrógeno. O que você precisa saber é, para cada centro de quiralidade, para cada carbono assimétrico, duas estruturas são possíveis e são imagens especulares uma das outras. Portanto, são estruturas diferentes e têm propriedades diferentes. Um desses isômeros será chamado de levógeno, porque ele, no polarímetro, desvia a luz para a esquerda, e o outro isômero será o destrógeno, porque ele desvia a luz para a direita. Mas você não precisa identificar, você só precisa saber que ele existe, tá certo? Aqui é só para mostrar para você que você pode girar a molécula, né? Por exemplo, esta daqui, né? Então, se você observar, né, aqui está a molécula descrita acima, coloquei ela na frente do espelho, coloquei a outra, que seria o isômero correspondente. Você pode girar ela e você, ao girá-la, tentar sobrepor com a outra molécula, você não vai conseguir. Você pode fazer esse giro quantas vezes quiser, tanto o giro na horizontal, quanto o giro na vertical. E você vai perceber que qualquer giro que você faça, em nenhuma posição, torna essas duas moléculas sobreponíveis. Tá certo? Bom, e como é que a gente faz a determinação do número de isômeros? Você não precisa identificar, né, quem são os isômeros, o levógeno e o destrógeno, mas você precisa saber em quantos eles são. Então é o seguinte, ó, a lei de Hooke diz que para cada carbono assimétrico, para cada centro de quiralidade, você tem 2 isômeros possíveis, um levógeno e um destrógeno. Mas há moléculas em que o número de centros quirais de carbonos assimétricos é maior. Então, o que vai acontecer?
o número de isômeros possíveis é maior. Então, a lei de Hooke me determina o número de isômeros óticos ativos. A formulinha é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Um exemplo. Está aqui a molécula, né? Para a gente identificar os centros de quiralidade, ou seja, identificarmos os carbonos assimétricos e verificarmos depois quantos isômeros nós temos. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei a estrutura, numerei a cadeia, né? E aqui eu já selecionei para você 2 carbonos com 2 cores diferentes. São esses 2 aqui que eu quero que você tenha atenção. Por que os outros não? Lembre-se, carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Se você pegar o carbono 1, tem 3 hidrogênios. Não tem possibilidade de ter 4 ligantes diferentes. O carbono 4 tem 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais, então não é centro de quiralidade. E o carbono 5 também tem 3 hidrogênios. Mas o carbono 2 e 3, eles têm ligantes diferentes. Então significa que podem ser centros de quiralidade. Então vamos verificar isso. Tá certo? Se eu pegar esse carbono 2 que está em azul, eu percebo que ligado a ele nós temos um CH3, um OH, um H e tudo isso aqui. Ou seja, o carbono 2 tem 4 ligantes diferentes. Portanto, ele é um carbono quiral. Tá certo? Então já temos um carbono assimétrico. Vou repetir a estrutura, vou repetir a numeração. E agora nós vamos analisar aqui o carbono 3, porque o carbono 2 nós já sabemos que ele é um carbono assimétrico. O carbono 3, se você observar, estes são os ligantes dele. Tem um CH2CH3, um H, um CH3 e todos esses outros átomos ligados a ele. Portanto, também possui 4 ligantes diferentes. Portanto, também é um centro quiral. Então vamos lá. Essa estrutura possui 2 carbonos quirais. Quantos isômeros ativos então ele terá? Vamos fazer a formulinha 2 elevado a n? Então vamos lá. O número de isômeros ativos é 2 elevado a 2. O n é o número de carbonos assimétricos. 1, 2. Então o n é 2, 2 a 2, 4. Nós temos 4 isômeros óticos ativos para essa estrutura, sendo que 2 serão levógeros e 2 serão destrógeros. Para cada carbono assimétrico, para cada centro de quiralidade, um será destrógeno e o outro será levógeno. Então esse carbono tem um isômero destrógeno e outro levógeno, e o mesmo se repete aqui. Por isso eu tenho 4 isômeros óticos ativos. Bem, outra situação que é importante é o número de misturas racêmicas. O que seria uma mistura racêmica? Misturas racêmicas são quantidades equimolares, ou seja, quantidades iguais de cada um dos isômeros óticos ativos. Ou seja, 50% do isômero levógeno e 50% do isômero destrógeno. Veja bem, se cada carbono assimétrico lhe fornece um isômero levógeno e um isômero destrógeno em quantidades iguais, se eu misturá-los, é uma mistura racêmica. Tá certo? E como que eu faço essa determinação se eu tiver mais de um centro quiral, se eu tiver mais de um carbono assimétrico? Continua na lei de Hooke, 2 elevado a n mais 1, onde n é o número de carbonos assimétricos. Então, se eu pegar aquela molécula que eu estudei anteriormente, né, você tem 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais, tá certo? Então, eu faço 2 elevado a n menos 1, ou seja, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1, eu tenho 2 misturas racêmicas. Então, para o exemplo que eu escolhi, tenho 2 carbonos assimétricos. Eu tenho 4 isômeros óticos ativos, 2 levógenos, 2 destrógenos.
E a partir dele eu tenho duas misturas racêmicas, que é a mistura equimolar de um isômero de estrógeno e um isômero levógeno. Tá certo? Bom, vamos fazer um exercício para identificarmos essa situação. E eu escolhi, o exercício aí descrito, ele fala assim: os açúcares pertencentes à família dos carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, como ilustrado na figura abaixo. Está aqui a figura, tá certo? Então, este é a molécula de um açúcar, é um carboidrato. Neste caso específico, ele continua a informação. Essas estruturas apresentam carbonos quirais, ou seja, essas estruturas têm carbonos assimétricos, carbonos que fazem 4 ligações diferentes. E podem ser encontradas na natureza em diferentes formas isométricas. Considerando-se um açúcar com 6 átomos de carbono, ou seja, uma hexose, como representado abaixo, o número máximo de estruturas estereisoméricas possíveis podem ser encontradas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que determinar o número de carbonos assimétricos. Vamos fazer o seguinte: dê uma pausa aí no seu vídeo, tenta identificar aqui as possibilidades de carbonos assimétricos e aí você depois continua o vídeo e veja se você acertou. A única dica que eu vou dar para você é que esse aqui é um grupo aldeído. Então significa que aqui você tem um CH-O. Perceba que eu falei anteriormente para você que o carbono, para ser assimétrico, tem que ter 4 ligações diferentes. Uma dupla ligação implica que este não pode ser um centro quiral. Tá certo? Então, partindo disso, identifique quantos carbonos assimétricos você tem. Dê uma pausa aí. Pronto? Vamos lá? Vamos identificar? Então, esse eu já falei para você que não era um carbono assimétrico. Esse daqui, esse átomo de carbono, ele tem esse C-O ligado com ele, possui um hidrogênio, um grupo OH e tudo isso aqui ligado a ele. São 4 ligantes diferentes? São. Portanto, ele é um carbono assimétrico. Esse carbono, você tem tudo isso ligado a ele, um hidrogênio, um OH e tudo isso ligado a ele. São 4 ligantes diferentes? Sim, carbono assimétrico. Esse daqui repete, também é assimétrico. Este também é assimétrico, porém esse não é. Por que esse carbono não é assimétrico? Perceba aqui, tem 2 hidrogênios ligados a ele. Tem que ser 4 ligações diferentes. Se já tem 2 hidrogênios ligados a ele, ele não pode ser um centro quiral. Então, quantos carbonos assimétricos nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos assimétricos e ele quer saber quantos isômeros óticos tem ativos. Vamos fazer a regrinha de Hooke. Número de isômeros ativos é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Portanto, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. Então, para essa estrutura de açúcar, esse carboidrato tem 16 isômeros óticos ativos. Tá certo? Bem, encerramos aqui as nossas atividades. Espero que essa aula tenha esclarecido você quanto ao conceito de isomeria ótica. Agora você tem uma atividade para ser realizada lá no Classroom. Se houve alguma dúvida, entre em contato com os professores que dão a sua disciplina, estamos à sua disposição. Faça as atividades que estão lá e aguardamos vocês até a nossa próxima aula.